Será que a nossa sociedade vai ser estudada no futuro com o mesmo entusiasmo que estudamos as sociedades passadas? O período conhecido como Egito Antigo, por exemplo, começou por volta de 3100 a.C. e até hoje parece ter segredos escondidos e detalhes que talvez mudem a forma com que enxergamos o mundo. Só que parece que quanto mais encontramos informações sobre o passado daquela região, mais fundo precisamos cavar para compreendê-las. Meu nome é Ivan Lima e aqui você confere 6 descobertas intrigantes sobre o Egito Antigo. Como você já deve ter visto em filmes que mostram explorações na região, as pirâmides foram planejadas para guardar não apenas os faraós, mas também alguns segredos. Certo que nem tudo é como a ficção mostra, com pirâmides repletas de armadilhas e maldições, mas existem pontos que, mesmo depois de 4.000 anos, ainda não possuem respostas. Um exemplo disso é um grande vazio dentro da pirâmide de Quéops. Após estudarem todo o complexo das pirâmides de Gizé, como também é conhecido, cientistas franceses e japoneses anunciaram, após 2 anos de investigações, que esse tal espaço foi encontrado utilizando a muografia. Trata-se de uma técnica também usada no estudo de vulcões, que permite identificar alterações de densidade no interior de estruturas rochosas. O mais interessante é que esse não é um único ambiente dentro da pirâmide. A construção possui várias passagens e 3 grandes câmaras conhecidas, sendo que a maior delas é chamada de Grande Galeria e possui impressionantes 8 metros de altura e 47 metros de comprimento. A Câmara do Rei e a Câmara da Rainha são as outras estruturas internas. De acordo com o esboço do interior da pirâmide, que, diga-se de passagem, tem cerca de 140 metros de altura, o novo vazio possui dimensões parecidas com essa grande galeria e está logo acima dela. Contudo, os pesquisadores não sabem dizer se o local é inclinado ou horizontal, e muito menos se é composto por várias outras câmaras ou se é uma estrutura única. Há também a possibilidade do espaço ter sido deixado pelos construtores para equilibrar o peso e garantir que não houvesse desmoronamentos. A próxima descoberta está relacionada com a Esfinge, só que não a Esfinge de Gizé, embora ela também deva guardar alguns segredos. Ao norte de Israel, pesquisadores encontraram parte da Esfinge do faraó Miquerinos, provavelmente esculpida por volta de 2500 a.C. Vale lembrar que o governante supervisionou a construção de uma das 3 pirâmides no complexo de Gizé. E ao contrário da escultura monumental no Egito, essa esfinge é relativamente menor. A parte encontrada, que corresponde aos antebraços e às patas da criatura mítica, possui aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Com isso, os pesquisadores estimaram que a esfinge completa poderia alcançar pouco mais de 1 metro de comprimento. Trata-se de uma descoberta muito importante, visto que é a única esfinge de Miquerinos conhecida. Só que a maior dúvida ainda não possui uma resposta. Como o objeto foi parar tão longe? Existem 2 possibilidades. A primeira é que a esfinge tenha sido um presente enviado a Israel. Já a segunda presume que o objeto tenha sido roubado durante saques de povos que invadiram o Egito séculos mais tarde. Nossa viagem continua pelo Serapeum de Saqqara. Complicado o nome, não é? Trata-se de um templo religioso, onde pode ser encontrado um complexo de tumbas relacionadas à veneração ao deus touro Apis. Localizado próximo à pirâmide de Djoser, o templo contém mais de 20 sarcófagos de granito, altamente polidos e com hieróglifos esculpidos nas rochas.
As caixas impressionam pelo tamanho, que chegam a 4 metros de comprimento, pouco mais de 2 metros de largura e quase 3,5 metros de altura. E o peso? Como você deve imaginar, também surpreende. Quase 100 toneladas cada sarcófago. Para os pesquisadores, a maior dúvida é como aquele povo conseguiu trabalhar com tantos detalhes, sendo que até mesmo hoje em dia não seria nada fácil replicar os sarcófagos. Ora, estamos falando de um trabalho feito em 1400 a.C., época em que as ferramentas não eram tão tecnológicas como são atualmente. Bom, estava aqui pensando, ou será que eram? Além disso, a outra dúvida que fica é como os trabalhadores conseguiram carregar tanto peso e posicionar as peças com tamanha precisão. Como não foram encontradas múmias intactas por lá, surgiram teorias de que cada sarcófago daqueles carregava alienígenas, que tiveram seus corpos roubados por ladrões ou mesmo confiscados pelo governo. Enquanto isso, ao sul do Cairo, dezenas de caixões de pedra foram encontrados em uma necrópole, na cidade de Menia. Caso você não saiba, uma necrópole é um local reservado para o sepultamento dos mortos em cidades antigas, como um cemitério. No caso desse, estima-se que ele tenha mais de 2.000 anos de idade, sendo necessários cerca de 5 anos para que os arqueólogos conseguissem explorá-lo totalmente. Entre os 40 sarcófagos encontrados, os pesquisadores também se depararam com utensílios feitos em cerâmica, joias e até uma máscara de ouro. Só que o que mais chamou a atenção dos arqueólogos foi um colar que continha uma espécie de mensagem, redigida em hieróglifos, que dizia: Feliz Ano Novo. Seria apenas mais uma descoberta corriqueira se ela tivesse sido feita às vésperas do Ano Novo de 2018. Bom, enquanto alguns arqueólogos disseram que se tratava de uma maravilhosa coincidência, outros consideraram que a mensagem foi enviada do além. Com o passar dos anos e o avanço das pesquisas, talvez surjam novos detalhes sobre a mensagem, ou até mesmo sejam encontradas outras que foram deixadas para a posteridade. Agora voltemos um pouco no tempo. Em 1922 e 1923, o arqueólogo Howard Carter liderou uma expedição na região do Vale dos Reis, com a intenção de descobrir artefatos ou até mesmo sarcófagos de faraós. No início não foi fácil, mas, depois de 6 anos, Carter finalmente descobriu alguma coisa. E entre as descobertas, um pequeno pedaço de argila que continha a frase: A morte golpeará com seu tridente aquele que perturbar o repouso do faraó. Carter acabara de encontrar a tumba de Tutankhamon. Também chamado de Rei Tut, ele foi um jovem faraó que ascendeu ao poder com 9 anos e governou o Egito durante 10 invernos. Ele morreu aos 19, por volta de 1324 a.C., e se tornou famoso ao redor do mundo por causa da maldição do faraó. Veja, quando Carter e seu amigo, o financiador da exploração, Lord Carnarvon, encontraram a tumba, uma série de tragédias reforçaram as lendas. Como uma espécie de mau presságio, o canário de Carter acabou sendo comido por uma cobra dias antes. Pouco depois de conhecer o sarcófago, Lord Carnarvon foi picado por um mosquito e a ferida infeccionou, levando-o à morte. Nesse mesmo dia, o cachorro dele teve um infarte fulminante e também faleceu. Dias depois, um integrante da equipe, chamado Arthur Masse, morreu por condições estranhas. Não demorou muito até que um fotógrafo e o secretário de Carter também encontrassem seus fins. No total, 35 pessoas envolvidas com a descoberta da tumba do rei Tut acabaram morrendo ao longo de 6 anos. Podemos dizer que Carter foi um dos que teve sorte, visto que ele faleceu apenas em 1939. Seja como for,
todas essas mortes ajudaram a difundir a história da maldição. Alguns cientistas afirmaram que existia algum tipo de substância tóxica ou venenosa na tumba, que acabou afetando aqueles que tiveram contato. No que vocês acreditam? Bom, ao mesmo tempo, outras descobertas no Egito reforçam a teoria de que os povos antigos tiveram contatos com extraterrestre. E a pessoa que mais se relaciona com essa ideia é o faraó Akhenaton, marido da rainha Nefertiti e pai do rei Tut, como afirmam alguns registros. Entre seus muitos feitos, Akhenaton é conhecido principalmente por abandonar o politeísmo no Egito, isto é, a crença em vários deuses, e introduzir o monoteísmo, uma investida que mudava mais de 1000 anos de tradição. Em seu reinado, a adoração deveria ser centrada em Aton, o deus que é representado pelo disco do sol nas esculturas da época. Inclusive, originalmente, o faraó se chamava Amenófis IV, mas acabou mudando para Akhenaton, por significar aquele que louva Aton, ou aquele que é usado por Aton. De acordo com os escritos sobre ele, seres que desceram do céu e teriam visitado e instruído sobre como deveria ser o governo dele. Como forma de se assemelhar cada vez mais com os extraterrestres que o visitaram, Akhenaton teria ordenado que a forma dele nas esculturas fossem mudadas. Outras teorias ainda dizem que ele passou por processos para o alongamento do crânio, que acabou sendo escondido por chapéus nas esculturas. Após a morte dele, o rei Tut assumiu o poder e trouxe de volta o politeísmo, um ato considerado como resgate ao poder e à prosperidade. Esse é apenas o começo de uma longa caminhada para descobrirmos os mistérios da humanidade. Deixe nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E não se esqueça, se puder, fique em casa. Até a próxima. Tchau.